Sim, magnânimos e magnânimas, vamos lá aqui dentro do nosso magnânimo canal Vida Magnânima, o qual vocês acompanham e ficam conhecendo, sabendo, aprofundando os seus conhecimentos com relação ao nosso mercado de ações e também dentro desse vídeo vai ser um grande compilado, não só dos ativos que estão na carteira semanal, que permanecem e tivemos uma rentabilidade duas vezes acima do Ibovespa só nessa semana, fora o que já vem rentabilizando ao longo do ano, que é três vezes mais o Ibov. Boa ano, hein? Então, uma rentabilidade espetacular, você vai saber os ativos aí que estão rodando. Além disso, os swing trades, que a gente vai aprofundando, só gain espetacular, e aquelas que ainda não estão em todos os níveis que gostaríamos, estão trilhando o caminho também da prosperidade. É claro, também você vai saber dentro desse vídeo as questões voltadas à parte de Ibovespa, S&P, DI aqui do Brasil, DI, um FTSE, também a parte de títulos de dívida de 10 e 30 anos do mercado norte-americano na análise técnica. E também vai pegar Bitcoin, Ethereum e o olhar, é claro, sobre minério e petróleo. Tudo isso com você acompanhando esse vídeo aqui sem muitas delongas. Eu só peço para que você que acompanha o nosso canal deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação, poste seu comentário se você quer algum outro ativo para o próximo vídeo que eu venha fazer. E vamos em frente, não é mesmo? Rumo a cada vez mais você adquirir a sua identidade próspera, que você pode conferir lá no meu Instagram. É isso mesmo, segue @Márcio Lorega, esse mesmo que fez você chegar aqui dentro do Vida Magnânima. É só você seguir lá dentro do Insta para você ficar por dentro das informações. Terça-feira temos aí um potencial, um movimento que vai fazer com que você possa ter realmente uma jornada incrível adiante, se não está totalmente satisfeito com a jornada da sua vida até esse presente momento. Portanto, não deixe, não fique de fora. Terça-feira é só você seguir lá, @Márcio Lorega no Instagram, vai ficar por dentro de todos esses detalhes, beleza? 8 horas da noite é o horário. Então, vamos lá. Falando primeiro com um olhar aqui com relação ao nosso Ibovespa, tá? O Ibovespa, ele vai consolidando mais uma semana de alta. Estamos falando aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas seguidas de alta, a qual essa última batemos aí os 2,13 e conseguimos, o mais importante, ter fechamento acima de 125,300. Essa região importantíssima aqui, que foi do nosso último pico, né? E aí a gente pegando aqui essa região, né, que foi o último pico antes do topo histórico, ela é importante porque não temos mais nenhum tipo de resistência, de barreira que venha a evitar o atingimento do topo histórico de 131, 190, tá? Que é a nossa região de 100%. Portanto, a área importante pela frente está muito, eu digo muito, inclinada essa alta. Esse é o único ponto de atenção que eu tenho para esse movimento, que por ter uma angulação tão alta assim, quando tivermos algum tipo de pullback, pode vir a ser forte em igual magnitude e também com um ponto que eu vou chamar bastante a atenção de vocês aqui nesse momento, tá? Eu vou pedir aqui a atenção, porque agora a gente está dentro de uma área o qual aqui tivemos por MACD, tá? Esse movimento, e agora estamos produzindo este movimento. Então, o que que isso quer dizer, Márcio? Esse seguinte ponto. Quando estávamos aqui, nós tínhamos o MACD nessa região mais alta. Quando estávamos aqui no topo histórico, estávamos com o MACD aqui mais baixo. E neste momento, estamos aqui com um pico que teve, né, antes dessa arrancada, com o MACD mais alto. E agora, aqui estamos em um ponto que o nosso preço de Ibovespa está dentro dessa faixa dos 128, estamos novamente fazendo o quê? Aí vocês vão ver agora. Esse movimento aqui. Olha a importância de ficar atento a esses detalhes. Isso aqui quer dizer o quê? Divergência, pessoal. Estamos com divergência de topo no MACD, porque estamos fazendo um topo maior aqui, né, nessa região, nesse histórico, enquanto a gente estava fazendo aqui topos menores, ou seja, volume diminuindo, pressão compradora diminuindo, estamos perdendo fôlego mesmo subindo mais. Está subindo com menos, digamos, confiança. E a mesma coisa se repete agora. Márcio, é certo de que vai cair e vai descer a ladeira rumo a todos esses suportes, ou pelo menos voltar essa faixa de 121.500? É possível, tá? É possível. A gente precisaria ter alguma hecatombe, alguma bomba, alguma coisa muito séria, muito tensa, que estou vendo pela análise técnica que já vem sinalizando que poderíamos atingir essa região aqui de 121.500, uma realização totalmente saudável que buscaria esse topo,
tá? Portanto, para que vocês tenham essa clareza, fiquem atentos, fiquem espertos, ligados aqui no canal do Magnânimo, para vocês verem aí. Por enquanto, caminho é de seguir essa alta forte até que ele rompa essa linha de tendência de alta. E aí a gente pode ter os alvos de queda aqui embaixo, como eu trouxe em 121.500. E ainda assim, depois retomar fôlego para níveis maiores de preço. Dentro de um movimento de alta, é claro que você precisa ter pullbacks para que fique saudável e você tenha stops mais controlados, gerenciamento de risco fique mais saudável. Nesse momento, o gerenciamento de risco está longe de estar saudável, porque o stop que poderia trazer um tipo de proteção era em 111.500. Ou, se você quiser esticar bastante, essa aqui, região formada de estrela cadente, que foi ignorada, esse martelo invertido aqui no topo, abaixo de 124, é o que pode te proteger em um nível mais curto. Isso falando de semanal, tá? Então, isso é a visão mais alongada que eu estou dando para vocês de Bovespa, para vocês tenham clareza do que está acontecendo, do que poderá acontecer. Papéis esticaram, setores subiram, muitos ativos atrelados com peso maior no Bovespa deram belíssimas arrancadas, e isso pede um ponto de maior tranquilidade. Máximo, eles estavam devendo muito a cada queda de juros que a gente tem na economia brasileira, que já está prometido mais meio, mais meio, mais meio, vai caindo, a gente pode bater 10 até abaixo de 2 dígitos a taxa de juros. Isso tende a impulsionar o nosso Ibovespa. Sim, tende, mas o mercado adora precificar antes do acontecido. Portanto, não se iluda. Essa alta já vem precificando boa parte de todos esses movimentos, ok? E isso também com relação ao mercado internacional, questão de apetite a risco, a redução forte dos títulos dos treasuries, dos bonds lá de 10 e 30 anos na economia norte-americana, dados que vão mostrando um soft landing na economia norte-americana, de uma assinada pesada, apesar do Powell vir com discurso essa última semana falando a respeito de que pode sim aumentar juros, está acompanhando os dados, que não está totalmente descartado. O mercado já vem precificando que isso não deve acontecer, nenhum tipo de aumento de juros. Pelo contrário, vamos ter manutenção do cenário atual até o final desse ano, e para março, de acordo com os estudos feitos com compilar de probabilidades de termos queda de juros ano que vem, deve iniciar-se, isso pegando a data de hoje, ou agora, e tudo que aconteceu até o presente momento, a primeira queda de juros em março, e depois termos quedas, algumas sequenciais, até pararmos na faixa de 4,25 a 4 para o final do ano, no mercado norte-americano. Então, temos um cenário que antes, a primeira queda só aconteceria em junho e julho, já está trazendo para março. Isso dentro do cenário atual. Apesar de que essa semana é importantíssima, porque temos já a começar a traçar de 2024 no mercado norte-americano, que vamos ter aí o payroll, que vai dar um belíssimo indicativo. Tem outros dados aí importantes que a gente tem que olhar, mas o payroll vai ser um bastante olhado, acompanhado do mercado, ele sai nessa sexta-feira, então fiquem atentos. É uma semana que começa devagar, mas vai esquentando as turbinas, beleza? E aí, com base nesse olhar, a gente vai fazer toda a visão agora também para quem? Dow Jones, isso mesmo, Dow Jones aqui no semanal, atingindo região importantíssima de 161,8 de FIBO. Lembrando, estamos dentro de um canal de alta de longuíssimo prazo, pegando aí basicamente desde o subprime, vem subindo forte, vem atingindo esses níveis relevantes e interessantes de preço, depois que fez um belo engolfo de alta aqui, quase que apoiado pela média de 200 semanal, estamos chegando aqui em uma região de teste importante, a qual, da última vez, a gente bateu o topo desse canal de alta, que foi a região ali de 36.952, estamos em 36.245, falta pouco para atingir essa faixa, e a gente tem a região de 161 aqui, também de FIBO em 36,5, então é uma região de pico, estamos fazendo pivô de alta aqui, porque estamos rompendo esse topo anterior, e pode vir buscar sim, e até renovar, e isso, de questão de renovar, poderia nos levar a níveis mais altos, que eu vou mostrar agora ao vivo para vocês, onde podemos atingir as próximas regiões, só para dar um pequeno norte, você onde poderíamos atingir. Olha os alvos que nós temos projetados. 200, 211, 40, 942, 263. Guardem esses números, tá? Guardem esses números com vocês. Estamos em um momento em que o MACD está passando para o positivo. É interessante, sim, ficarmos acompanhando essa movimentação, haja vista que antes, no primeiro topo, estávamos com o MACD aqui embaixo, diferente do nosso Ibovespa. Prestem atenção nesses pontos que eu vou mostrar agora para vocês. Olha, aqui tínhamos um pico com o MACD batendo essa região aqui embaixo. Agora, temos esse pico próximo com o MACD ligeiramente acima. O que isso quer dizer, Márcio? Estamos com uma divergência, mas uma divergência aqui
para o campo positivo, saindo de um fluxo negativo para cima, dentro de uma região que tem potencial de romper máximo. Então, temos aqui quase que uma autorização para maiores voos, mas precisa, é claro, tudo isso ser confirmado e precisará ser confirmado com rompimento de topo e fechamento acima nessa próxima semana. Então, atenção, não é à toa que temos um payroll que vai gerar volatilidade pela frente para ficar atento, ok? Dentro desse campo, estou falando aqui de parte de juros de mercado brasileiro e lá fora, vamos trazer o nosso DI. O nosso DI aqui, o futuro, parte do semanal, deixando na análise técnica bem claro, é o que vai começando a consolidar uma região de fundo duplo. E pode fazer a manutenção dessa tendência de baixa se vir a perder esse fundo duplo. Não confirmar fundo duplo, simplesmente fazer um pivô de baixa, rodando abaixo de 9.823, que é 50% desse movimento de queda, e aí sim, buscar 9.500 e depois 9.243. Aí a gente tem bons alvos, podendo chegar até 8.725, que aí ficaria dentro do que se espera para o ano que vem, que é ficarmos dentro da faixa de 10% a 9%, tem alguns que pedem 8%, então isso aí vai ser uma celeuma, vamos aguardar ser nos próximos capítulos, de toda a questão de comprometimento e responsabilidade do governo perante o que vem sendo, digamos, acordado com o mercado, que é o cumprimento da meta fiscal, questão de arcabouço, vamos ficar atentos e olhando isso para ver aí, a partir da CDI, se vai realmente se comprometer a atingir esse nível de baixa com o comprometimento do governo. É intimamente atrelado, ok? Passando deste olhar aqui com relação ao Ibov, a gente vai falar de dólar. Entrando aqui na parte do nosso dólar futuro, está em tendência de baixa, como vocês estão vendo com clareza aqui também, tá? É um movimento de queda clara, e dentro disso, ele chegou a fazer o rompimento desse triângulo descendente e está atingindo aqui níveis de preço mais baixos. Porém, estamos aqui fazendo também uma divergência importante. Está atingindo aqui um fundo em MACD e aqui está fazendo um fundinho um pouco mais alto. E está com uma certa dificuldade para cair. Portanto, região importante para se acompanhar o dólar é conseguir, primeiro, um fechamento abaixo de 4.866 no dólar futuro, para que ele, sim, venha atingir o nível de fundo aqui na faixa de 4.800. Atingir o 4.800, ele vai atingir esses alvos verdes aqui embaixo. Atingiu e fechou abaixo, ele mira 4.650 e 4.577. E lembrando que isso, fazendo o rebatimento deste triângulo de baixa, essa extensão aqui significa o rebatimento desse triângulo de baixa, e teríamos 50% dentro de 4.500 até o atingimento de níveis mais baixos que podem levar o dólar até a faixa dos 4.07. Portanto, esse é o alvo completo. Esse é o melhor cenário de queda para o dólar. Se não vir a se concretizar, se o fundo duplo ficar bem marcado e houver rompimento da faixa de 4,97, 4,979, a gente vai buscar novamente aqui o topo da linha de tendência de baixa em 5,10, que é o 5,100, e depois 5,217, 5,250, foi basicamente aqui o último pico que nós tivemos, ok? Dentro desse olhar, vamos passar para uma outra fase. Olhar aqui a parte, aí eu vou trazer aqui o S&P, antes de trazer a parte de mercado norte-americano, aqui com relação às criptos, né? Vamos falar aqui de S&P. O S&P está atingindo região de pico. Região de pico, de topo recente, que nos levou a uma derrocada relevante. A gente saiu dos 4.607 para fundo na faixa ali de 4.100, ou seja, queda de quase 500 pontos, mais 10% de chapuletada ali na cabeça. E agora estamos atingindo novamente essa região, 4.599. Então, semana importante, mais uma vez, que eu falei de dados, de acompanhar como as coisas vão ficar. Então, basicamente, estamos chegando na reta final do ano, está entrando nos períodos decisivos. Daqui a pouco a gente não vai ter mais tantos dados assim relevantes e vai entrar naquele marasmo de reta final de ano, tá? Então, essa agora é a região importante. Estamos aqui falando de um topo, 2, 3, dentro de um triângulo ascendente. Caso seja rompido, pega-se a extensão aqui de mais ou menos, vamos pegar aqui 1.200 pontos, se rebate para cima e a gente vê potencial para ele atingir todos esses níveis que tem ali para cima de alvos. Porém, é uma jornada longa, é claro. Teremos seus altos e baixos. E dentro disso, a gente teria um outro alvo, topo histórico, na faixa de 4.700, 4.218, que seria aí realmente o TH, o nosso topo histórico, e o alvo a ser atingido caso façamos aqui um pivô de alta com esses potenciais para cima. Então, está num movimento bacana, tinha cortado a linha de tendência de alta, retomou com toda a pressão compradora e agora está numa região crucial que vai levar o mercado a outro patamar
ou fazer a manutenção dele nesse nível e chamar uma realização, buscando essa média de 20 aqui em 4.400 e depois tendo aí, digamos, um certo descanso por questão de final de ano e retomando as conversas mais à frente. Com relação à parte dos norte-americanos que a gente vê, com relação à parte dos DIs, a gente traz aqui esse olhar, eu vou trazer essa análise aqui para vocês, com relação a essas regiões relevantíssimas de preço, que chegamos ali na faixa dos 5, de atingir rentabilidade anual, os bons de 10, e depois eles vieram perder fôlego e cortaram a resistência de alta, um movimento importante até a média de 20. Pode haver uma chicotada, chamado pullback, e será totalmente saudável se ele retomar até a faixa aqui, mais ou menos, de 4.400, para depois, sim, voltar a fazer novas baixas, mirando aqui a faixa de 3.950 e 3.600, tá? Mas, depois de um corte forte, de uma queda muito intensa na última semana de mais de 6%, ele pode retomar um pouco, sim, o seu fôlego, tá? Pelo menos uma respirada, né? Tentar equilibrar um pouquinho a queda que foi muito intensa depois de fortes movimentações. Portanto, cortou essa resistência de alta, vai querer realmente buscar níveis mais baixos de preço, até porque ele cortou o topo aqui de 4.338, que poderia segurar e não segurou, ok? Então, estamos em um movimento de devolução de parte dos bonds norte-americanos de 10 anos, e por isso o mercado norte-americano teve essa belíssima alta. Com relação à parte dos 30, nos 30 a gente vê também um movimento similar. Depois de atingir par de topo em 578, ele veio formulando aqui o corte da linha de tendência de alta, cortou também a média de 20 e veio buscar a faixa aqui dos 4.423, mais ou menos, e tem espaço para buscar a faixa de 4. Esse já respeitou um pouco mais de 30 anos o topo anterior relevante, e vamos ver se ele vai conseguir sustentar e fazer algum tipo de pullback a partir dessa região, e seria um pullback saudável até 4.500, já ficaria não tão saudável se fizesse um golfo de alta, ou seja, fechar acima de 4.600, que poderia retomar aí pressão compradora até os 5 novamente, tá? Agora, caso ele perca a questão dos 4.388, vai cair para a parte de 4% e depois 3.800. Esses são os pontos aqui importantes. E para a gente fechar aqui esse ponto de olhar aqui para dentro desse nosso tempo gráfico aqui, acompanhar e voltar para a plataforma Profits, a gente está aqui dentro do TradingView. Vamos ver aqui o Bitcoin que vai de vento em polpa fortíssimo, rompendo aqui parte de fundos ascendente, estourou o nosso triângulo ascendente e vai rebatendo, fazendo os alvos de FIBO. Superou a primeira região de 50%, que era importantíssimo sustentar, mesmo que com volatilidade, a região de 36.425, e agora a gente tem total condição de vir buscar 44, que se consolida aqui com essa região que teve esse fundo, essa zona de inflexão aqui, e fica também próximo desse alvo aqui, dessa linha de FIBO, é claro. E depois ele pode vir mirar, assim, a faixa aqui dos 48 mil sem problema. Temos um espaço forte adiante, que pode até culminar em mirar aqui, quem sabe, até essa região mais alta aqui de 78,6 de FIBO. Então, esses são os pontos muito importantes. Pode mirar até 55 mil nesse sprint, nessa corrida forte para o Bitcoin. Vem de semanas seguidas de alta, desde aquelas decisões que a gente viu da Grayscale, e vai dando sequência a esse belíssimo movimento. E óbvio, né, você que acompanha a Magnânimo está comprado em Bitcoin desde a faixa dos 20 mil, há tempos que eu já venho falando que a compra é relevante, e vai chegando basicamente dentro dessa faixa de 39, é a dobra do capital. Então, meus parabéns. Se você quiser fazer uma realização parcial, fique à vontade e vamos aguardar atingir novos níveis, porque a tendência é forte de alta e ainda não mostrou nenhum sinal, pelo contrário, de reversão. Está mantendo o fôlego comprador e depois de descansar, ele pegou nova pressão compradora, renovando esse movimento altista. E com relação a Ethereum, nossa grandíssima Ethereum, deixa eu ver se é nesse aqui que eu tenho análise, é maravilhoso, perfeito, vamos lá, atingindo região de pico, que fica aqui dentro dessa faixa de 2.150, 2.160, e agora, por estar ignorando essa barra vermelha, pode sim atingir uma pressão relevante para mirar 2.400 e 2.900, que são alvos de FIBO 50 e 61 aqui, tá? 38,2 e 50. Então, temos alvos importantes de FIBO pela frente para ser atingido, porque estamos chegando em região de rompimento de barreira de vendedores bastante relevante. Apoiado agora pela média de 20, pela média de 200, pegando um pouco de pressão, que é o que se precisava para mirar novos alvos. Portanto, o caminho é positivo. Recomenda compras nesse momento agora, Márcio? Eu esperaria um pouco mais de cautela, que ele superasse a barreira de 2.200.
Rompendo 2.200 em fechamento, aí sim você consegue ter um movimento mais relevante e mais tranquilo para você buscar o alvo aqui de 2.400. E o stop teria de ficar imediatamente aqui abaixo de 1.900. Com esse controle, você consegue mirar alvo de 2.437, depois 2.900, sem choro nem vela, podendo até atingir, quem sabe, a região de 3.300, porque a gente tem uma fluidez muito forte de queda, e isso aqui tudo pode ser preenchido mais à frente, ok? Então, dentro desses olhares, a gente volta para o Profit e eu vou fazer o olhar para vocês de alguns ativos que estavam no semanal e outros de swing trade, combinado? Então, fechando aqui essa ponta, agradecendo os serviços prestados, vamos diretamente para a parte nossa semanal. Começando das escolhas de lembrando, né? São sempre 5 ativos que são comprados ali no primeiro preço, né, de abertura do dia, são marcados para a questão de comparativo com outras carteiras semanais com preço de fechamento de sexta-feira, tá? Mas você vai fazer a compra sempre na sexta-feira, logo no segundo do primeiro horário. E aí, ele serve como base para você comparar com a rentabilidade do Ibovespa também, pegando o preço de fechamento de sexta. E dando esse olhar, esse cômputo dos 5 ativos que vem aí, óbvio, ao longo desse ano, mais uma vez, a semanal, batendo 3 vezes o que a gente vê de Ibovespa. E nessa semana, a gente teve 2 vezes, teve dobrado. Enquanto o Ibovespa bateu aqui na semana, né, voltando para que vocês lembrem, foi 2,13 de alta, a semanal bateu mais de 5% de rentabilidade. Isso mesmo, fazendo um comparativo, até que você olhe para outras carteiras, mais de 5% de rentabilidade foi o que atingiu a semanal. É mais que o dobro do que a gente pegou de Ibovespa de alta na semana. Portanto, é uma carteira que dispensa comentários, mas eu vou trazer para vocês aqui, começando com o ativo que está devagar, mas está tudo bem. Dentro do nosso cômputo e dentro do nosso portfólio, está aí mantendo seu nível de alta, não mudou o quadro. Precisa somente superar a faixa de 11,71 em fechamento para mirar 12,40 e 12,74, fazendo novos topos históricos. É natural que venha aí um pouco mais devagar, um pouco mais suave, isso é um ativo que defende um pouco mais. Então, tudo ok com ela, não mudou o nosso quadro, é romper a região de 11,71 e seguir níveis de FIBO a 12,40 e 12,74. Portanto, a gente segue com um ativo muito bem comprado e muito tranquilo. Redditor, outro ativo que está na nossa semanal, esse que vem de um movimento belíssimo aqui de fundo duplo, de fazer uma divergência espetacular que ele vem fazendo um movimento aqui em golfo de alta e vai pegando mais uma semana. Estamos falando de 6 semanas seguidas de alta para esse papel. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 semanas seguidas de alta. E nessa última, a gente teve uma alta muito boa de 5,32%. Começando a brincadeira, atingindo 23,6 aqui de FIBO, ainda tem caminho para 32,80 e depois 37, então seguimos comprados no papel e aguardando níveis mais altos de preço. Quem fez parcial essa semana fez bem, tá? Que a gente está comprado aqui desde a região de 24, já deu mais de 10%, é uma região que pode encrencar um pouquinho por causa dessa região aqui, digamos, que era, o suporte foi perdido fazendo pivô de baixa, que fica dentro de 27,60 realmente, tá? Tanto que a gente vê que a máxima foi 27,64. Portanto, tem um respeito para essa região. Se virar romper, atinge esses níveis que eu comentei, de 32 e 37. Então, é o momento de fazer uma parcial, de respirar, stop no zero e deixar a coisa seguir no melhor nível que ela pode. Outro ativo que está dentro da semanal que cumpriu e vem cumprindo com maestria seus alvos é Banrisul. Banrisul, aqui dentro de um pivô de alta belíssimo, atingiu a região que esperávamos, dentro da faixa próxima de 12,50, 12,30, 12,50, e pode seguir para 100% em 12,61 e R$ 13. Tudo ok. Segue o movimento comprador, principalmente depois de romper os 11,76, depois de ter o apoio onde começamos a nossa compra aqui na média semanal, que ficava na faixa aqui acima da compra de 11,15, 11,17, onde iniciou o trade e já vai rentabilizando também seus belíssimos 10% com conforto, com tranquilidade. Vamos seguindo aqui adiante com esse ativo que vai permanecer na compra. Outro que também permanece e atingiu região importante é Ambev. Isso mesmo, Ambev com pivô de alta, fez uma belíssima semana compradora de 5,15, atingindo R$14, região de parcial nossa. A gente tinha feito parciais antigas, voltou com compra e agora, por ter atingido 14, nova parcial. Quais são os próximos alvos? R$15 depois 15,86. Lembrando, nossa compra ela vem desde esse movimento que atingiu essa região de fundo importante que vem sendo respeitado há milênios, né? Muitas e muitas e muitas vezes sendo respeitado, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou, e mais uma vez, a gente fazia, digamos, dentro dos fluxos de teoria de Dow,
a história vir a se repetir. Né? O preço se mover em tendência e a história se repetiu, e temos aqui essa primeira região de alvo, mas lembrando que o nosso alvo final é aqui em cima, e quem quiser esticar um pouquinho a corda pode mirar até 16,76, sem problema algum, tudo bem? Então, segue o ativo, comprado, e vamos para cima. E a outra também, nossa belíssima cereja do bolo, que é a Intelbras. Dentro do movimento aqui de tentar cortar o seu canal de baixa, ele fez aqui uma figura de Harami e vem fazendo movimentos com aqui um movimento de pivô de alta belíssimo e atingindo o alvo. Atingimos alvo dentro dessa faixa aqui de 21,70. Podemos seguir para mais? Sim, mas agora é uma região que pede um pouquinho mais de cuidado, tá? Por estar atingindo essa faixa de preço aqui, que foi rompida com um pivô de baixa, e caso consiga fazer a manutenção desse movimento, espaço total para atingir a faixa aqui, um dos nossos 24, tá? Sem problema algum. E depois, óbvio, corta-se o canal de baixa, e a gente pode vir mirar aqui 27, 28, 30 reais. Temos todos esses níveis aí pela frente, ok? Márcio, se atingir o topo e realizar um pouco. Se atingir o topo do canal de baixo e realizar um pouco, um ponto bom é que ele volte até a faixa de 21 e fique dentro dessa região, para pegar o fôlego necessário, fazer um novo pivô de alta, e aí ele atingir novas regiões, como eu vou desenhar aqui. Ele atingiu esse movimento, ele cai até aqui, e depois ele faz um novo pivô de alta para mirar esse nível aqui, e depois esse, ok? Esse aí é um ponto para que vocês tenham na mente dos alvos relevantes que temos adiante. E é claro, saindo desses top 5 belíssimos que vocês viram, e essa última semana da Intelbras foi mais de 8%, a gente vai entrar agora nos ativos voltados a swing trade. Vou dar aquele olhar para vocês que acompanham as oportunidades de swing trade e querem saber como é que elas estão rodando, como é que estão caminhando as atualizações. Então vamos lá, direto para Ultrapar. Ultrapar aqui fazendo tudo o que se espera dela, né? Lembrando, viemos aqui fazendo rebatimentos de retângulo, fazendo aquele fenômeno de espelhamento, e ele vem cumprindo e atingiu o alvo. Portanto, operação totalmente encerrada, para que tenha isso clareza. Fizemos a compra dela aqui, justamente nessa faixa, nesse rompimento aqui de mais ou menos 2014. Quem não pegou, quis pegar depois, pegou acima dessa faixa de 21,70, e agora estamos falando de 25,59. Portanto, não foi seus 20, mas pode ter pego seus 10 aí com tranquilidade, e agora atingiu o alvo. Tchau, se quiser finir, pode chegar a 27, Márcio? Pode. A gente está chegando mais uma vez aqui no topo de um retângulo em uma questão de espelhamento. Portanto, faz sentido a gente encerrar a operação. Parabéns àqueles que se posicionaram e aproveitaram essa belíssima corrida com Ultrapar, tá? Magazine Luiza, que foi um ativo que a gente fez, recomendação, e atingiu ganhos ali espetaculares, né? A gente fez a compra aqui na faixa de 1,60, 1,55, o ativo correu até 2,33, para que vocês tenham ideia, foi uma corrida gigantesca, a qual tivemos aqui muita tranquilidade. Vou botar aqui, ó. Olha que espetacular, quase 50% de rentabilidade com um ativo. Quando a gente atingiu essa região de parcial que eu comentava com vocês, 2,35, próximo dessa região era alvo, e aí foi cumprido com maestria agora. Ele teve uma realização na última semana e vai tentando retomar o seu fôlego. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Novas entradas, elas se dão acima de 2,35 para quem quiser comprar. Agora eu vou esperar um pouquinho, porque atingimos uma região bem importante e o papel precisa dar uma descansada, tá? Outro ativo aqui que vem espetacularmente bem, e para quem fez as compras, seguiu aqui as orientações de swing trade do Magnânimo, aproveitou e aproveita com maestria, é o Mercado Livre, que a gente fez a compra aqui, exatamente aqui, nessa média de anos. Quando fez essa vela aqui, eu falava rompimento aqui, fechamento acima de 51,30, você já pode se posicionar. E está aí, R$ 67. Estamos falando de 10, 20, 30% de rentabilidade em pouquíssimo tempo, em coisa de quê? Vamos lá, um mês. Um mês você está com 30% de rentabilidade. Aqui no Brasil, estamos falando mais de 2 anos de renda fixa, né, em apenas um mês de rentabilidade. Então, espetacular essa compra de Mercado Livre, atingiu, cumpriu todos os alvos. Quem ainda quiser carregar stop agora abaixo da última semana, bota aqui abaixo de 62,59 e pode mirar aqui o alvo da faixa de 70. Né? Aí, a ver se vai fazer sentido. Eu já acho que não vai valer tanto, que você está disposto a perder R$ 5 por ação para tentar ganhar mais 3. Para mim, essa geração risco-retorno não compensa. Eu recomendo a saída do ativo. Mas quem quiser,
pode fazer esse movimento que ainda tem espaço mais um pouquinho aí para atingir maiores níveis, mas parabéns a mais uma operação espetacular. E com relação a Vale, e esse swing trade foi espetacular também, cumpriu o objetivo na última semana e fez praticamente o repeteco disso, né? Dentro da região de R$ 76, R$ 75 reais. A gente fez a compra por esse engolfo aqui de alta, essa barra verde gigantesca, e a gente fez a compra imediatamente que acima dessa faixa de 65 e já estamos em 75, ou seja, muito mais de 10% em Vale, em um espaço curto de tempo também. Parabéns. Dentro do olhar com Petrobras, essa a gente não fez operação, é só uma análise com um ativo muito próximo, um peso muito grande no Ibovespa, vai chegando dentro de uma região limite de um canal de alta, chegando na faixa de 161, e se vir a perder a faixa de 34,75, 34,50, pode cair para 33, depois começar a fazer movimento de baixa através de um pivô, se vir aqui a rodar em fechamento, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele fez essa movimentação, está fazendo essa. Se vir a perder e fechar aqui, ele pode chamar realizações para atingir e cumprir os alvos de FIBO aqui em 29, aqui nessa faixa de 30. E depois isso pode se alongar e se estender para atingir níveis mais baixos de preço, para devolver parte dessa alta até pelo menos essa região aqui de 26. Então, um momento de atenção. Onde é que anula esse movimento de baixa e pega a compra? Se conseguir romper e superar topo histórico. Somente isso livra a Petrobras de uma realização mais intensa, combinado? Com relação a outro ativo aqui importante para trazer para vocês, que estava no último vídeo que eu passei para vocês, swing trade, Vivara, espetacular, a compra era aqui, imediatamente, acima dessa faixa aqui de 27, e já estamos em 30, mais de 10% de rentabilidade. Parabéns, já chegando ao alvo em 50%, a faixa de 30 a 46, e depois 31,95. Combinado? Está seguindo bonitinho a risca o movimento. Lojas quero, lojas quero. Esse demorou um pouquinho para engatar, mas finalmente está engatando. A gente fez aqui a compra imediatamente dentro desse movimento aqui, que o ideal era o rompimento dessa faixa aqui dos 4,70 mais ou menos, e aí já está chegando em 5,23. Já estamos falando de mais de 10% de rentabilidade e com espaço para correr para 5,76 e depois 6,41. Segue o trade e por ter ignorado esse spinning top com essa semana compradora aqui, tem espaço para muito mais carregar com louvor esse ativo. Trazer aqui um olhar também para que... Pets. Isso, Pets 3 aqui, o último ativo que eu vou trazer para poder fechar, que ainda tem muitos outros. Mas vocês podem fazer pedido nos comentários sem problema algum. Pets aqui fazendo uma região importante, ele que fez aqui a compra imediatamente acima desse fechamento de 4,10, chegou a 4,40, quase deu 10%, teve uma semana de queda e voltou a retomar a compra, fechando próximo dessa região de 50% de 4,36. Rompeu essa faixa, 4,63 é um alvo, 5,22 e 5,50, rompendo esse canalzinho de baixa e mirando aí esses níveis aqui mais altos que tem dentro de uma região ainda em pullback de movimento de queda, mas que tem uma fluidez gigante para a gente poder pegar e fazer belíssimos ganhos. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo, esse conteúdo. Deixem seu like, deixem seus comentários. Se quiserem alguns ativos, fiquem à vontade para postar nos comentários. Um grande abraço, uma excelente semana e até a próxima.